A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E que Deus possa trazer uma resposta à sua oração, à nossa oração, a esse final de tarde e início de noite. Antes de entrarmos na palavra e no tema inicial, eu queria agradecer a toda a igreja, a todos os irmãos que têm entrado em contato com o Ministério Folha em Branco, pedido orações, pedido para que a vida seja apresentada ao altar do Senhor. Pode ter certeza que nós temos sim orado, sempre fazemos isso às quartas-feiras, ao final do culto, transmissão do culto, e faremos nossa oração diária também, para que Deus intervenha e entre com seu socorro, a seu pedido, ao seu clamor ao Pai, em nome de Jesus. O tema de hoje vai ser amor. E quem nunca ouviu falar de uma linda e maravilhosa história de amor? Eu tenho certeza que você vai virar para sua esposa e vai dizer para ela assim: nós vivemos uma linda história de amor e continuamos vivendo. Faça isso que vai ser bênção para a sua vida. Melhor você fazer isso. Podemos então elencar vários exemplos ou histórias conhecidas sobre o amor. Uma mais conhecida, que eu acho que todo mundo ou já leu um livro, ou já tenha visto uma peça teatral, ou até visto algum filme, é de Romeu e Julieta. Quem nunca já ouviu falar do amor dessa dupla, Romeu e Julieta? Tenho certeza que sim. O autor de Romeu e Julieta é William Shakespeare, e ele escreveu essa história no século XVI. A obra do dramaturgo relata a história então de Romeu e Julieta, que é um dos maiores clássicos da literatura mundial. E até os dias de hoje o texto é encenado por diversas paródias, filmes, músicas, poesias, pinturas, enfim, todos os tipos de obras inspiradas na história, no conto de William Shakespeare, esse grande dramaturgo inglês. Uma outra história de amor muito interessante é entre os animais e os seres humanos. Nós mesmos tivemos muitas experiências com nossos animais e ainda continuamos tendo. Mas existe uma que eu gostei bastante de ler e pesquisar a respeito, que fala da história de um leão, né, e seus donos. Esse leão, que era batizado como Christian, foi adotado por dois australianos, John Randall e Anthony Burke, que são de Londres, da Inglaterra, moravam em Londres, da Inglaterra, em 1969, já faz algum tempo. Eles adotaram esse leão porque o proprietário do zoológico local, ele vendeu o leão para eles, ainda filhote, porque, segundo o proprietário, o animal era muito difícil de cuidar. Então eles criaram o leão em um apartamento, escute só, em um apartamento, onde lá eles alimentavam o gatinho, né? Brincavam com eles e eram muito felizes. Só que o leão foi crescendo, 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 e eles precisaram mudar, né, para encontrar lugares melhores, mais espaço, ao ponto que já não tinha muito mais o que se fazer. Então eles, Jonathan e Anthony, perceberam que seria melhor que o leão ficasse no seu habitat natural. Eles então decidiram entrar em contato com o responsável por um parque nacional de Kora, no Quênia, que era especializado, né, em cuidar de leões, principalmente órfãos, e conseguiram uma autorização para que Christian fosse levado para lá e lá ele ficasse. E passado alguns anos, em 1971, eles resolveram, né, visitar esse leão. Eles sabiam que o leão tinha se adaptado ao parque, à natureza, mas eles resolveram fazer uma visita lá no Quênia e disse que chegaram ao Quênia, àquele parque, e todos ficaram surpresos com a reação do felino. Foi filmado, eu tenho um link aqui, depois eu vou pedir para o Alex colocar o link para você, caso queira assistir, do felino, né? Ele vê os seus cuidadores, né, de longe, então ele corre em direção aos seus cuidadores, ele salta e abraça, né, os dois com tanta felicidade que eles estavam. Afinal, eles deram muito amor àquele animal e ele retribuiu esse amor dessa forma. A definição de amor, se nós buscarmos na língua portuguesa, nós vamos encontrar o seguinte significado: o amor é um sentimento que leva a desejar o bem de outrem, afeição profunda por alguém ou algo, intensa inclinação de caráter afetivo, simpatia e amizade, zelo e cuidado. O amor é lembrado com frequência em composições artísticas e manifestações culturais também. O amor é um sentimento difícil de ser definido com palavras.
Muitos buscam palavras para definir o amor, mas é um sentimento muito difícil de se descrever. Só quem vive verdadeiramente um amor sabe o que significa. Então nós podemos afirmar que amar seria a escala máxima de um sentimento humano, o intenso, né, sentimento que um ser humano pode alcançar. Só que, infelizmente, o amor que está sendo expresso pelo mundo, ou como definição de sentimento, não é a verdadeira essência a qual Deus nos ensinou, a qual Deus nos deixou. O mundo contaminou o amor com falsos sentimentos, uma demonstração distorcida do seu verdadeiro significado. E na Bíblia, nós podemos afirmar que a Bíblia é uma grande declaração de amor, uma carta perfeita de Deus para o seu povo. A Bíblia é uma declaração de amor para nossas vidas. A Bíblia relata em sua totalidade a essência cristã de amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Na Bíblia temos relatos sobre a vida de cristãos que se entregaram à vontade de Deus por amor. Relatos de servos fiéis, com grande intimidade com o Pai e com grande amor de pai para filho, de filho para pai. A palavra de Deus relata na Bíblia e nos leva a deduzir que o amor acontece quando se abre mão de si mesmo, de sua própria vontade, para o bem de outra pessoa, para o bem de outro. Quando a felicidade e o bem-estar de outra pessoa se torna melhor do que buscar o seu próprio interesse ou o seu próprio benefício, esse sim é um caminho para o amor. É um caminho para o verdadeiro amor. A palavra de Deus em 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor em toda a sua essência. Então nós vamos meditar em uma palavra de Deus que representa, que nos ensina o verdadeiro significado, a essência do amor a qual Deus nos ensinou. Não o que o mundo tem pregado, o que o mundo tem demonstrado, mas a qual Deus nos ensinou. Eu convido a você a abrir, se possível, em 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao versículo 13. 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao versículo 13. E diz assim a palavra de Deus: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. O maior destes é o amor. Muitos usam, né, no seu convite de casamento esse versículo 13. Eu e a minha esposa usamos esse versículo 13 no nosso convite de casamento. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destes é o amor. A primeira coisa que precisamos entender sobre o amor, o verdadeiro significado do amor, é que o amor do mundo não se compara com o amor que a Bíblia, que o Senhor nos ensinou. Muitos acham que o amor ele se relaciona através da emoção, do coração batendo forte, do calafrio na espinha, e acham que isso é uma definição de amor.
Outros relacionam o amor com sentimentos românticos, amor de poeta, se tornam escritores de romances e acham que isso é uma definição de amor. Outros associam o amor com o impulso, atração, paixão inflamável e indomável, que chegam ao absurdo de cometer crimes contra a vida e se defendem dizendo que foi por amor. Se esquecem que quem ama não mata, cuida. Todos os sentimentos equivocados, errados da definição do verdadeiro amor, a qual a palavra nos ensina. Nada se compara ao verdadeiro amor de Deus para com a tua vida, para com a minha vida. É difícil, sim, explicar o amor de Deus, mas nós podemos tentar. O amor que vai ao encontro de outro, que se entrega, que resgata, que acolhe, que promove. O amor que Jesus nos ensinou na sua vida, como exemplo ao mundo, exemplo a todo. O que ele fez foi nos ensinar, e ele mostrou através dos seus exemplos de vida, de sua entrega por nós, no madeiro, na cruz do Calvário. O verdadeiro amor que se entregou. Esse amor que nós temos que aprender dentro de nossa casa, dentro da nossa família, para aí sim conseguimos também ter esse mesmo amor na igreja, com os irmãos. Porque se nós não conseguimos amar dentro da nossa própria casa, como é que nós vamos conseguir expressar o verdadeiro amor fora dela? O amor humano se purifica e se fortalece no amor de Deus. Em outras palavras, amo a Deus na medida em que amo as pessoas, e amo as pessoas na medida em que amo a Deus. Vou repetir. Amo a Deus na medida em que amo as pessoas, e amo as pessoas na medida em que amo a Deus. Um está vinculado ao outro. Quem ama a Deus com todo o seu coração, tem um coração quebrantado pelo poder de Deus, que age em nossas vidas e somos capazes de transferir esse amor ao outro de tão abundante que ele é, de tão grande que ele é. Então o versículo 1 fala que se nós falássemos, mesmo falássemos língua dos homens e dos anjos, se não tivermos a dor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. O que quer dizer isso? Esse versículo, essa expressão, significa que o soa é vazio, ou sem sentido, sem motivação de amor. É um soar sem sentido, é você lançar uma palavra sem sentido. Seria o mesmo que cantar sem louvar. Quem canta não louva. Quem louva, sim, ele está louvando para Deus. Abrir a boca, emitir som, sem que ele suba ao altar do Senhor, isso não representa amor. Quando o louvor se torna uma simples canção e não move o coração de Deus, é porque não há amor ali intrínseco. A igreja fica apática, sem brilho, sem vida, sem sentimentos, sem coração quebrantados, totalmente vazia. Por quê? Porque não há amor no que está sendo expresso, no que está sendo feito. Quando você faz qualquer coisa na sua vida que não tem amor, você não se torna feliz. Aquilo não te traz felicidades. O versículo 2 e o versículo 3 diz que mesmo que tivéssemos dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência e ainda tivesse toda a fé, de maneira que transportasse montes e não tivesse amor, nada seria. Aí o 3 diz, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna ao sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Veja a importância do amor no contexto de nossas vidas. Um profeta nada mais é do que alguém que apenas replica a palavra que Deus coloca em nossa boca. Você pode até ser um grande profeta, ser um grande conhecedor da palavra de Deus, o diabo também era, ser um homem de muita fé, uma pessoa caridosa com os pobres, ser corajoso ao ponto de se jogar numa fogueira, mas se não tiver amor, nada disso representa coisa alguma. O amor é a essência que tem que estar presente em nossas vidas. É o aroma que tem que estar sendo inalado em nossas vidas. Perceba a importância do amor na sua vida e na vida dos seus familiares, em nossas vidas. E infelizmente temos visto o verdadeiro amor sendo esfriado no meio do povo, no meio da igreja, porque se perdeu a essência. Falam em nome de Cristo, sem sentimentos, completamente vazios, sem entender o verdadeiro significado
do amor de nada vale, absolutamente de nada vale. O versículo 4 ao versículo 7, ele diz que o amor tudo sofre, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é sofredor. Cristo sofreu e padeceu por amor às nossas vidas. Quando alguém amado está passando por luta, nós sofremos juntos. Nós sofremos juntos. Quando a minha esposa fica doente, eu sofro junto com ela. Quando eu fico doente, ela sofre junto comigo. O amor é benigno, de bom caráter, bondoso. Sempre vai querer o melhor para o próximo, quem ama. O amor não é invejoso, não inveja a vida do outro, não inveja as conquistas dos outros, pelo contrário, se alegra. O amor não trata com leviandade, não tem falta de sinceridade, insensato. O amor não é ensoberbece, alguém vaidoso, não é orgulhoso, não é arrogante. O amor não porta com indecência. O amor não irrita. O amor não suspeita mal, não é injusto e não folga com a verdade. Mentiroso. Vejam quantos são os sentimentos que não representam o amor. Se um desses estiver em nossas vidas, nós temos que clamar para que Deus nos ensine e nos limpe desse sentimento que só nos leva à tristeza e quem está ao nosso lado, à tristeza. Vejam que o amor verdadeiro age de forma diferente, de forma inversa do que foi elencado. Aí no versículo 8 diz que o amor nunca falha e nunca vai falhar. O amor jamais vai falhar. O amor nunca cessará, o amor nunca murchará, nunca se perderá, nunca se apagará, porque se nós estivermos em Cristo, nós viveremos o amor intenso de Cristo, porque Deus é amor. A essência, a natureza do amor de Deus é permanente, é eterna. Ela não pode ser apagada, esquecida. Se estamos em Cristo, nós temos que inalar esse amor de Cristo. É o amor que não espera receber nada de volta. É o amor que não espera ser amado primeiro. É o amor que não espera a atitude de outros. É o amor que não espera declarações. É o amor que não espera comprovação de amor por outra parte. Ele simplesmente ama sem esperar nenhuma outra atitude de quem está sendo amado. Isto é o verdadeiro significado do amor. Aí o versículo 10 diz ainda que, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando o que é perfeito vier, o que é imperfeito será esquecido, será apagado. É isso que diz esse versículo. O perfeito veio para cobrir o pecado. O perfeito veio para apagar o pecado, que é Cristo, que é o amor que é representado por Cristo. Durante o dia, a luz das estrelas desaparece. Por quê? Porque a luz do dia é mais forte do que a da luz das estrelas. Seria a mesma coisa, quando a luz do amor está em nossas vidas, tudo aquilo que não é perfeito, tudo aquilo que é falho, é ofuscado pelo amor que está em nós. E que amor é esse? O amor de Deus. Versículo 11 diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. A palavra nos diz que não devemos permanecer na imaturidade. Nós temos que crescer espiritualmente. As atitudes de criança não devem prevalecer na fase adulta, inclusive as meninices, principalmente no mundo espiritual, no sentido espiritual, no qual devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Lá em Hebreus 5,13 diz assim, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. É claro, quem se alimenta de leite continua sendo criança. Nós temos que comer alimento sólido, porque nós já passamos da fase de criança. E isso é conhecido através do amor de Cristo, através da espiritualidade de Cristo em nossas vidas. E o versículo 12 diz assim, porque agora vemos por espelho e enigma. Isso aqui é interessante para entender. O apóstolo Paulo, quando escreveu esse livro, essa carta a Coríntios, ele estava ilustrando uma imperfeição
de época. Porque o espelho de época não é o espelho de hoje de vidro perfeito que você vê lá, reflete. O espelho de época, eles eram imperfeitos, eles eram tipo metal polido, né, que ficava brilhante e refletia a imagem, mas numa imagem que não era perfeita. Então, às vezes você via a imagem distorcida, opaca. Era isso que ele estava querendo dizer nesta palavra. O espelho de antigamente eram geralmente feitos de metal polido e refletia imperfeições. Então o apóstolo está comparando uma situação de época do espelho que não refletia perfeitamente, como os espelhos atuais. E o amor que deve ser refletir perfeitamente o seu propósito e objetivo sobre nossas vidas. Não como um espelho cheio de falhas. Era isso que Paulo estava querendo dizer nesse versículo 12. O espelho refletia falhas, uma imagem desfocada. E quando nós estamos em amor, nós vamos refletir a imagem de Cristo. Vamos refletir o amor de Cristo. As pessoas vão ver em nós o amor de Cristo. Vão ver em nós o amor do Senhor. O amor abundante que transforma, que liberta, que cura. Aí o versículo 13, como dizer no ditado popular, é fechar com chave de ouro, que é o versículo mais conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior deste é o amor. O maior deste é o amor. Dentre a fé, a esperança, o amor, ágape, o amor de Deus é o maior deles e continua sendo. A fé e a esperança se cumprirão. Portanto, não permanecerão, mas o amor será eterno na presença do Pai. Nessa passagem que nós acabamos de ler, ela elenca 14 qualidades, 14, metades negativas e metade positiva. Juntas, elas constituem um caminho verdadeiro para vivermos o amor que Deus quer para nossas vidas, que Deus quer para a sua vida. Um amor paciente, gentil, que não inveja, que não se vangloria, que não é orgulhoso. Um amor capaz de ser injustiçado e não revidar. Um amor que sempre protege. Um amor que confia, um amor que espera, um amor que persevera. Um amor que permanece firme, mesmo em circunstâncias desagradáveis. E a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior delas é o amor. Então aprenda com a palavra de Deus. Aprenda o significado de amar a sua vida, amar a sua família, amar ao seu próximo. Não dê ouvidos às coisas do mundo, ao falso amor do mundo. Busque o verdadeiro amor naquele que morreu no madeiro, na cruz do Calvário, e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, quero te agradecer por esta palavra, Pai, em que nós aprendemos um pouco sobre o amor ágape, sobre o amor do Deus vivo, sobre o amor do Pai, Pai. Que cada um possa receber de Ti, Pai, uma unção, Pai amado, dobrada. Saber que verdadeiro amor se busca em Cristo Jesus, se vive em Cristo Jesus e as demais coisas nos serão acrescentadas, Pai querido. O amor que o mundo oferece em adquirirmos alguma coisa é passageira. Ela vem e vai na mesma velocidade, mas o amor que o Senhor nos entrega, Pai, esse é eterno. Que possamos viver esse amor eternamente, Pai. Visita cada um que está ouvindo este culto. Visita aqueles que têm clamado, Pai, por socorro a Ti, Senhor. Entrega a eles, Pai, a resposta que eles tanto buscam, Senhor. Livra do mal, livra desse mundo com tantas ruindades, tantas maldades. Tira do vício, Pai amado. E traz de volta ao aprisco a ovelha que está perdida, querido Deus, para que o seu nome seja glorificado. É o que eu te peço hoje e sempre, em Cristo Jesus, que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com a tua igreja hoje e sempre, em Cristo. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor.